Olá amigos, nesse vídeo de hoje eu vou relatar para vocês a experiência que uma amiga minha que é evangélica, ela teve em contato espiritual com a própria mãe já falecida, né? Ela que não acreditava nisso, ela teve essa experiência. Eu vou contar nesse vídeo de hoje para vocês com detalhes como aconteceu dela ter esse contato com a mãe dela, ela que é uma pessoa que não acreditava nisso, e quando eu a conheci, isso tem mais de 15 anos, ela descobriu através de uma conversa comigo que eu tenho mediunidade, sou sensitivo, né? E ela falou para mim, Marcelo, essas coisas não existem. Não tem como a gente se comunicar com uma pessoa que já morreu. Eu falei, tudo bem, eu respeito muito o que você acredita, mas o que eu quero dizer para você é que existem também outras situações, que é o meu caso, que sou sensitivo, e que eu noto presenças espirituais. Eu sei que você não acredita nisso, mas você ainda é bem nova, e é uma pessoa muito bacana, uma pessoa de uma luz muito boa, tem um abraço maravilhoso, né? Um abraço amigo, que todas as pessoas gostam muito, e o abraço é algo muito importante, né? É uma troca de campos energéticos, né? Num abraço, né? Por isso que os abraços ele têm assim, um poder maravilhoso, principalmente vindo de pessoas que querem o bem às outras, né? Que desejam com carinho, que têm amor no coração mesmo, né? As pessoas que têm a luminosidade, um abraço ele é muito importante. E tem também um outro lado, né, que é o abraço negativo de uma pessoa, ele também não faz bem, né? Não é algo legal um abraço de uma pessoa que não gosta da gente. Isso não é uma coisa boa. E ela falava comigo durante essa conversa, quando a gente entrou pela primeira vez num assunto sobre mediunidade, espiritualidade, ela falou, olha, não tem como falar com o espírito, com uma pessoa que já morreu. Isso não existe, Marcelo. Não há essa possibilidade. A pessoa morreu, ela fica paralisada, ela fica adormecida durante muitos e muitos tempos. A pessoa, quando ela morrer, qualquer um de nós ficará adormecido, totalmente ali, imóvel e aguardando a chegada de Cristo, né? Mas olha, o que eu quero que você entenda é que há uma outra visão. Você me acha uma pessoa ruim, uma pessoa do mal? Do ponto de vista da religião dela, conversar com espíritos é estar conversando com demônios, com seres sombrios, né? Isso não tem nada a ver, sinceramente, mas é o que ela acredita. Então, só para vocês terem uma ideia, esse assunto é tão complexo que, por exemplo, tem uma outra senhora aqui, evangélica, que comentou, né, que esse trabalho de preservação que eu faço com a floresta, que eu protejo os animais, eu cuido da natureza. Quem já me acompanha no outro canal, Polinizantes, né, que é ligado à preservação das abelhas nativas e tal. Como agricultor eu procuro ajudar também a alimentar os seres da natureza, né? Então, o que essa senhora falou comigo de eu ter carinho pela floresta, pela mata, diz ela que é um espírito maligno da mata que faz contato comigo. Olha que absurdo, né? Olha que situação, entendeu? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas religiosas, fervorosas, e que usam uma quantidade de venenos que matam passarinhos inocentes, animais nas florestas. A gente vê os tatus morrendo envenenados nas fileiras de café de lavoura, teius também, que são os lagartos, entre outros animais, passarinhos intoxicados. E a pessoa às vezes é muito religiosa, fervorosa. Eu vejo pessoas extremamente obcecadas e que não tem tempo para as outras, para a família, para cuidar da natureza, para cuidar dos bichinhos aí que estão famintos, é todo mundo produzindo muito, colhendo muito, e os animais morrendo de fome nas matas, e pessoas também, né? Quantas pessoas passam falta dos alimentos em casa, né? Eu sei que você está falando do seu ponto de vista da sua religião, tá? Agora, entenda, eu não tenho uma religião específica, eu fui batizado como católico, mas eu tenho sensibilidade, eu sou sensitivo, isso assim, desde garoto eu noto as coisas diferentes. Claro que não é assim, eu quero sentir isso nesse lugar. Não, eu convivo o dia inteiro de uma forma natural, normal, como qualquer pessoa, mas se eu chego em determinados ambientes e notar uma presença, alguma coisa que há diferente ali, ou alguém que faleceu, alguma coisa com muito sofrimento, ninguém precisa me falar nada que eu vou acabar percebendo e eu acabo notando realmente o que aconteceu ali. Isso assim, na maioria das vezes, né? Não é uma coisa programada, não depende só de mim. Pelo menos no meu caso, tá? O tipo de mediunidade que eu tenho, ela é dessa forma. Não é aquela coisa 24 horas, mas assim, estamos sempre atentos. Às vezes, assim, você nota que passa alguém espiritualmente próximo e muda o ar, a coisa não fica legal. Às vezes numa festa, ou às vezes até numa rua, um determinado beco. Essas coisas a gente nota em lugares, né?
você conhece a minha família, eu expliquei para ela, né, na época, você conhece meu pai e tudo, meu pai faleceu, eu vi meu pai sair do corpo físico, fui explicando aquilo para ela, né, dos contatos que eu tive com ele depois também. Ela ouvia a história atentamente, ela falou, eu estou te ouvindo, eu entendo, eu compreendo, e você que é uma pessoa carinhosa e atenciosa, permite que a gente converse isso, né? Tanto que nós conversamos esse assunto. Porque observe, a gente não fala, por exemplo, de mediunidade ou ser sensitivo com qualquer pessoa. Por isso que eu falo, você é uma pessoa que também tem sensibilidade. Ok, amigos, e os anos foram passando, né? Eu vivo no Rio, em Minas, né? Pra lá e pra cá, aquela coisa, e passaram-se muitos anos. E eu no Rio de Janeiro, e eu me recordo que me avisaram, olha, a mãe, né, tal, da sua amiga e tal, ela faleceu, aconteceu isso e tal, foi de repente e tal, e ela já foi sepultada, a filha está muito triste. E passaram-se alguns dias, eu voltei aqui para minha cidade, né, e chegando aqui na cidade eu me encontrei com essa amiga. E a primeira coisa que eu falei, poxa, eu sinto muito, lamento pela sua mãe bem jovem ainda, né, e partiu, ela, poxa, muito obrigado e eu preciso muito conversar com você, Marcelo. Que está acontecendo umas coisas muito estranhas lá em casa. Uns 4, 5 dias depois que a minha mãe faleceu, começaram a ter uns barulhos lá em casa estranhos. E são barulhos que normalmente a minha mãe fazia naqueles ambientes. Tanto na sala quanto no quarto que ela dormia, que a minha mãe morava comigo, né? Entendeu? E o que acontece? Ela tinha um horário dela de lavar roupa e a máquina de lavar roupa às vezes liga sozinha. Eu fico extremamente assustado, porque eu nunca vi aquilo. A minha mãe ligava a máquina em determinado horário para lavar roupa pra gente, né? Ela estava ali sempre fazendo alguma coisa. Eu falei, olha só, e o que mais acontece? Ela, outra coisa, a luz do quarto, que também ela dorme, acende sozinha, vez ou outra. Então deixa eu falar algo para você. Eu sei que você não acredita nessa situação espiritual que acontece comigo, como eu já relatei para você, mas você está sentindo a presença dela lá, não tá? Não é algo assim que você tem praticamente certeza que ela está lá. Ou seja, eu já até falei isso para você. Você é uma pessoa sensitiva. Você é uma pessoa também que tem mediunidade. Você consegue perceber que há a presença dela lá. Você se arrepia toda. Você nota que tem algo diferente ao seu redor. Você acabou de falar isso para mim aqui. É a sua mãe que está passando ao seu redor mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa com você que vai ajudar muito. É só você fazer isso que você vai notar que ela não vai estar mais lá. Você não precisa acreditar, mas quando você notar que estão acontecendo os ruídos lá, aqueles sons característicos dela, você comece a conversar com ela. Comece a conversar e explicar dessa forma assim. Mãe, deixa eu te falar. Você não está mais aqui no corpo físico, mãe. Você não está mais aqui na Terra. Eu sinto muito sua falta, a gente tem muito carinho por você, a gente está muito sentido, tá? Mas preste atenção, a senhora precisa partir daqui. O tempo da senhora aqui na Terra, ele já foi preenchido. A senhora não tem que estar mais aqui. A senhora não tem mais afazeres por aqui. Preste atenção, mãe. Fala dessa forma com ela. Eu conversando para ela, né? E ela ouvindo atentamente. Falei, olha só. Você fala assim, mãe, onde você está, em algum momento, ou mesmo nesse momento, isso durante a hora que estiver acontecendo os ruídos, em algum momento aí, mãe, você vai ver uma luz muito forte. Essa luz já deve ter aparecido para você ou está aparecendo agora. Eu também falei para ela, mentalize essa luz no ambiente para sua mãe. Caso você ache assim, ajude a mentalizar essa luz no ambiente da sua casa. Ajude a sua mãe, explique para ela que há uma luz lá dentro. Ela precisa de enxergar essa luz e segui-la. Ela não tem que ficar ali dentro daquela casa mais, e essa luz vai levá-la para um outro plano, onde de lá ela vai ter acesso às situações que estão acontecendo com os netos dela, com os filhos dela, com as pessoas que têm carinho por ela aqui na Terra. As mensagens vão chegar lá, as mensagens chegam a outros planos, e assim, ainda mais para ela, que é uma pessoa muito leve, é uma pessoa boa, uma pessoa batalhadora pra caramba, ela teve a passagem dela aqui na Terra e com muitas pessoas com carinho por ela, entendeu? Preste atenção, a sua mãe não é uma pessoa apegada, aquela coisa toda. Ela ainda estava preocupada com os afazeres ali, com os trabalhos diários da casa, não é verdade? Então, explica para ela, fala, mãe, por favor, a senhora precisa seguir essa luz. A sua etapa aqui na Terra, ela já foi cumprida.
Eu sou muito grato à senhora por tudo e preste atenção, a senhora vai seguir essa luz, vai chegar num outro plano melhor do que aqui, e desse plano, depois de algum tempo, a senhora vai ter conexão com a gente, vai saber tudo o que acontece com a gente, o nosso carinho, as nossas situações, o que sentimos aqui, a senhora vai saber, a senhora vai receber isso lá também. Eu pedi também para ela fazer tipo uma oração, uma prece, algum tipo de agradecimento pela mãe que ela teve, pelo tempo que ela passou com ela, pelos momentos bons e ruins que viveram juntas, mas que venceram as etapas. Faça esse agradecimento se despedindo da sua mãe, mas assim, não é uma despedida para nunca mais ver, não existe isso. Porque esses laços são infinitos, né? Os laços do amor verdadeiro, eles não se desprendem, eles estão sempre conectados. Eles falam o tempo todo, né? Mesmo a milhões de anos-luz aqui da Terra. É algo assim maravilhoso, é algo fantástico, né? Eu tenho até um outro relato para gravar para vocês, que no dia 11 agora de outubro passado, eu tive um outro contato com meu pai, né? Ele veio também para uma visita rápida, eu senti o abraço dele, eu vou relatar isso mais para frente aqui. O abraço dele ao vivo mesmo ali, como se eu tivesse abraçando ele normal, como era antes, né? É muito bacana isso, é fantástico isso. Eu acordei muito feliz, eu acordei emocionado pra caramba. Vou ver se relato isso aqui mais pra frente. Mas o que acontece? Voltando ao assunto dessa amiga minha, ela pegou e foi pra casa. Falou, olha, eu vou fazer exatamente o que você tá me falando e tal. Passaram-se alguns dias, mais ou menos uma semana, e eu encontro com ela novamente. Ela pegou e falou, Marcelo, preciso falar com você de novo. Ó, começaram os barulhos lá em casa, e eu fiz exatamente o que você me falou. Eu estava acontecendo mais quando eu ficava sozinho em casa. Era um campo energético que rola entre você e sua mãe, e essa afinidade ela conseguia ficar muito mais bem conectada, né? Passavam-se as conexões nesse momento que vocês estavam num campo de energia na mesma vibração. Não tinha alguém de fora ali para destoar aquilo, né? Então, assim, a sua mãe tem uma energia muito boa e você também. Vocês estão na mesma sintonia. Você pode observar, quando saíram as outras pessoas, estavam vocês ali na mesma vibração e é o horário que ela começa a atuar, e aí consegue você perceber que ela está no ambiente, entendeu? E ela falou, Marcelo, ela mesmo que está lá, eu noto que é a presença dela, e aí eu comecei a conversar com ela. Comecei a falar do jeito que você me falou. Comecei a pedir para ela observar essa luz, ela entrar para essa luz, para ela chegar no outro plano, e tal. E aí ela disse que fez esse procedimento exatamente como eu relatei para ela, e assim ela notou que a casa começou a mudar. Ela estava lá preparando as coisas na casa dela, trabalha muito essa amiga minha, e eu notei que ela é muito atarefada, né? E ela notou que começou a ficar diferente o ambiente, ficar mais leve, né? Ela notou que começou a ficar leve, ela agradeceu, orou, né? Fez lá o ritual que ela costuma fazer, foi o que eu falei para ela fazer alguma prece com muito carinho, muito amor dedicado à mãe dela, né? Porque o amor, ele não tem barreiras, né? Ele não é preso a nada. O amor, ele é fantástico, porque através só do olhar a gente já transmite o amor, a gente já consegue fazer a troca desse sentimento tão maravilhoso, né? E tão raro também de se ver na maioria das pessoas. Mas ele existe, e é muito importante saber que existe o amor, né? Aí ela pegou e falou para mim, Marcelo, eu fiz isso. Quando foi no outro dia, eu voltei do meu outro trabalho. Quando eu chego em casa, eu notei que não aconteceu mais, e até hoje não aconteceu mais nenhum barulho, nenhum ruído. Então, o que aconteceu? Provavelmente a sua mãe já tinha o campo de luz próximo a ela desconhecia e ela não queria ir atrás dele. Ele estava lá para ela adentrá-lo, só que ela não queria segui-lo. Ela preferiu ficar porque ela acredita, provavelmente, que teria que estar ali ainda. E eu falei isso para ela. É tão complicado a religião, porque acaba prendendo a pessoa em determinadas situações, que quando ela chega nesse momento que todos nós iremos passar, que é deixar o corpo físico aqui na Terra, você vai ver que a única coisa que você tem é seu espírito, e que esse espírito ele vai para algum lugar. Ele não fica parado. Ele vai para outro lugar, e há outras habitações que em planos espirituais, né, que serão ocupados, e sim outros planetas. Não existem essas tantas galáxias na nossa cabeça e no espaço, no infinito, e elas não são habitadas. São habitadas, há planetas que são habitados, e quando podemos chegar lá, talvez com uma aeronave desenvolvida um dia,
mas não veremos nada, né? Como acontece de mandarem sondas aí para Marte e tal. Só o que acontece, não se vê nada, né? Não se vê nada com as limitações humanas, com câmeras de recursos humanos, mas através da espiritualidade há habitações em determinados planetas, sim. A gente nota que quando se sai daqui, as passagens, os corredores, os túneis de passagem, eles chegam nessas outras dimensões, né? Há dimensões aqui na Terra e há dimensões em outros planos mais elevados também, e há planos inferiores também, gente. Há regiões muito densas, há pessoas que ficam presas muitos anos em determinados pontos, lugares. É muito complicado. Mas o que eu digo para vocês é isso. Ela chegou para mim depois e falou: Marcelo, acabou tudo, não estou ouvindo mais. Poxa, muito obrigado mesmo. Ok, amigos, e aí passaram-se que mais 10 anos, né? E o pai dela faleceu, né? Há pouco tempo, né? Deve ter quase um ano que o pai dela faleceu, né? E aí eu fui no velório do pai dela, né? E quando eu chego no velório do pai dela, que ele foi velado em casa mesmo, eu notei que ele não tinha saído do corpo físico ainda. Ele estava ainda preso ao corpo físico e ia ser sepultado no outro dia, né? Era noite ali e tal, eu encontrei com ela lá, a família toda. E com ela, como já temos esse assunto que já tratamos em outras ocasiões, ela chegou para mim e falou assim: Marcelo, e aí, como é que tá as coisas? O que você acha? Eu falei: olha, seu pai tá aqui ainda. E ele tá como se estivesse dormindo ali. Ele está praticamente adormecido mesmo. Só que ele não vai ficar muito tempo. E pode acontecer dele sair daqui a pouco e continuar na casa. Então, o que você deve fazer? Se você notar que seu pai ficou aqui, você faça o mesmo procedimento. Só que tem um detalhe. Eu noto que o seu pai vai se desprender, ele vai sair e ele deve ir embora logo. Porque ele está como se estivesse dormindo. Ele não sabe nada que aconteceu com ele, ele está no sono profundo. Ele não está vendo ninguém aqui, mas ele ainda está no corpo físico, né? Acredito que ele vai se desprender e vai embora direto ainda pela manhã. Ele também era uma pessoa muito sossegada. Eu tive aqui até pesando um café meu uma vez, eu estava sem uma balança grande em casa, ali na roça, e eu acabei passando aqui para pesar esse café com seu pai. Seu pai é uma pessoa muito tranquila, muito calma. De vez em quando eu vi ele passando pela estrada, cumprimentava ali, falava com ele. E pode ter certeza que ele não vai ficar por aqui não. Mas de toda forma, mentalize essas coisas. E ela abraçada comigo, chorando pra caramba, mas ela estava muito mais conformada, né? E ela falou assim: poxa, muito obrigado e tal. Eu falei: então, ó, vamos tocar essa vida aí, porque não é fácil mesmo estarmos por aqui, mas que a gente mentalize essas situações positivas e essas passagens de luz aos nossos entes queridos, né? Isso ajuda muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado por estarem aqui. Gratidão, meus amigos. Até o próximo. Muito obrigado.